De maneira geral, né, o IOF é um imposto entre aqueles que a gente considera imposto regulatório e agora com essa medida ele está sendo usado como uma forma de aumentar, né, a arrecadação do Estado e aí já adianto, é por isso que eu acabo sendo contrário a esse formato. Mas, de maneira geral, né, o IOF é um imposto que ele incide sobre operações financeiras, seja sobre investimentos, sobre créditos, sobre câmbio. Então, ele tem um impacto relevante, né, em diversos tipos, né, de investidores, em tipos de tomadores de crédito e diferentes tamanhos de empresa. A primeira medida que foi tomada, ela foi muito em função de investimento lá atrás, e câmbio, né, especialmente, né, majorando as alíquotas de câmbio de 0,38 para 1,1 ou para 3,5, né, especialmente quando a gente envia remessas ao exterior, compra dólares em papel moeda, ou também quando a gente faz gastos no cartão de crédito, tudo isso que era 1,1 passou a ser 3,5, a seção do cartão de crédito, que era 13,25, né, veio lá de 5,38, foi reduzindo, estava em 13,25, agora passou tudo 13,5, e a remessa para o exterior para fins de investimento, que era 0,38, passou a ser 1,1. Essa foi uma das medidas anunciadas há um pouquinho mais de tempo, e agora, né, o governo recebeu muitas críticas a esse aumento, em especial a uma operação que é difícil de explicar, mas em síntese ela não é desafiadora, que é a operação que a gente chama de risco sacado, né? Que é uma operação que ela não é considerada uma operação de crédito pelos bancos, mas ela é muito utilizada para pequenas e médias empresas, que são empresas que porventura não têm um risco de crédito tão baixo, que têm um alto risco de crédito, não têm uma grande capacidade de financiamento, mas elas detêm eventualmente um recebível de uma boa empresa. Vamos imaginar aqui que um fornecedor da RBS, eventualmente é um fornecedor de alimentos da RBS, um fornecedor de câmeras da RBS, não é uma empresa muito grande, mas a RBS aqui é uma empresa muito grande. Então, esse fornecedor da RBS, ele chega para o banco e diz, olha, eu tenho um título aqui que a RBS vai me pagar R$60 mil, R$100 mil em 30 dias, você é banco, você me antecipa esse título, ao invés de em 30 dias, em 15, isso é uma operação que a gente chama risco sacado. O risco para o banco é da RBS, não dar o calote, não pagar e não o fornecedor ia ser pequeno. Essa operação, que é amplamente utilizada, ela tinha um IF muito, muito baixo e passou a ser 0,95 a cada vez que esse empréstimo se faz, ou que essa operação se faz. E como elas são operações de curtíssimo prazo, 20 dias, 30 dias, 40 dias, se faz com uma frequência muito grande. Então, esse IOF de pagamento no ato da antecipação, que é o que a gente popularmente chama de pagamento na cabeça, ele quase que inviabilizou esse tipo de operação, que causaria um impacto muito expressivo para pequenas e médias empresas. O governo voltou atrás nesse tipo de aumento, e aí, então, trouxe uma série de medidas para tentar compensar parcialmente algumas que ele voltou atrás, como ele também voltou atrás nas instituições financeiras, né, ou fundos de investimento que, ao investir no exterior, também pagariam IOF. O governo voltou atrás nisso, e é uma forma de tentar compor as receitas que, porventura, seriam, né, não majoradas, né, na medida anterior. Ele criou uma série de aumentos de impostos, especialmente aqui para investimentos. É uma lista grande, acho que não vale a pena. Mas acho que em resumo é isso, né, Matheus? Ataca a questão dos investidores, exatamente, não só grandes investidores, qualquer investidor. De forma alguma, né? Investidores que têm LCA, LCI no banco, que hoje, a partir de R$1.000 se investe, que antes eram isentos, a partir de 1º de janeiro de 2026 passarão a ser tributados em 5%. Então, LCA, LCI, CRA, CRI, debêntures incentivadas, que são hoje popularmente utilizados por ampla parte de investidores, com valores baixos iniciais, né, a partir de R$1.000, que antes eram isentos, passarão a ser de 5%, e assim como fundos imobiliários e fundos de agronegócio, que têm dividendos isentos mensais, passarão a ser 5%, e na alienação dessas cotas, que antes era 20%, passaram a ser 17,5%. Assim como outros ajustes, né?
Renda fixa, que antes era uma escadinha regressiva de 22,5% para 15%, de acordo com o prazo do investimento, passará a ser uma alíquota única de 17,5%. Operações em bolsa de valores, que antes era uma alíquota de 15%, passará a ser 17,5%. Entre outras peculiaridades aqui, a gente pode debater com elas, mas acho que é mais interessante o tema do que a singularidade de cada item. Aproveitando, a pergunta que você fez inicialmente é qual é o sentido, né, dessa urgência que foi votada ontem, coisa e tal. E aí você fez algumas leituras aí de comentários. Eu acho que existe uma dimensão que está posta, que nós temos que reconhecer desde o início, que é a dimensão política, né? Evidentemente, o governo tem problemas na sua gestão fiscal, né? Ele tem um conjunto de gastos impositivos de ordem constitucional, ele opera com uma taxa de juros exorbitante, né, que ele não consegue pagar plenamente. Na verdade, ele não tem superávit primário suficiente para pagar os juros, né? Então, ele ao mesmo tempo fez um compromisso de ajuste fiscal com vistas a contribuir para o controle inflacionário, para nós não ficarmos dependendo apenas do controle monetário que coloca o juro tão alto. Então, a primeira coisa é isso. Existe uma componente das duas tentativas do governo Lula, através do radar, de criar um decreto, né, para ampliação da arrecadação que busca resolver essa questão fiscal, né? Existe também uma outra dimensão que você pode usar a questão fiscal não apenas para ajustar as contas governamentais, mas também em busca de equidade. Então o governo está, na verdade, compensando, né? Como ele fez uma diminuição de alíquotas para quem ganha até R$5.000 por mês, deprimiu as alíquotas de imposto de renda, ele ampliou alíquotas para quem tem rendimentos maiores, né? E isso, evidentemente, gera uma gritaria, especialmente de quem está tendo rendimentos maiores, né? Existe também um elemento aí de estímulo ao investimento. É que, na verdade, nós temos uma complexidade na categoria investimento, né? Em geral, o leigo opera assim, ó, aquilo que eu poupo e eu coloco em sistema financeiro é um investimento, né? Mas, na verdade, no conceito econômico, o investimento é a agregação de novos bens de capital ao sistema produtivo. Se eu compro uma terra ou um apartamento, eu estou investindo, mas o outro que vendeu está desinvestindo. Ele está, na verdade, não existe um investimento líquido para a sociedade. Né? Se você não está ampliando o estoque de capital, equipamentos, etc. e tal, não se trata propriamente de um investimento. Eu comprei um título, o outro vendeu, o investimento líquido é zero, tá? Agora, o que acontece hoje na nossa baderna financeira, que nós ganhamos muito dinheiro especulando nesse país com as taxas de juros que temos, né? Você tem um certo desestímulo ao investimento efetivamente produtivo. Então, você tem ganhos muito elevados no sistema financeiro. E há uma preocupação do governo com relação a isso. Nós não podemos facilmente mudar as taxas de juros vigentes, tá? Porque, na verdade, as taxas de juros são utilizadas para controlar a inflação através da política cambial. Quando você eleva a taxa de juros, você atrai dinheiro de fora, e fica mais difícil para você mandar o dinheiro para fora, porque você está abrindo mão de ganhar uma fortuna dentro do Brasil, e então você mantém, digamos, não há uma fuga para o dólar, e o dólar não explode, ok? Então, esse é um instrumento que está sendo usado para você sustentar a inflação. Só que isso leva a ganhos exorbitantes no setor financeiro. Então, qual foi a lógica do governo? Foi uma lógica de vamos taxar este segmento que está tendo ganhos extraordinários em função de uma política toda de controle do processo inflacionário através do câmbio. Que seriam os investidores. No primeiro momento, tal como o Matheus levantou, o primeiro decreto, a primeira tentativa de equacionar isso, ela focou muito sobre as aplicações externas. E eu acho que era um movimento muito correto, tá, Matheus? No meu ponto de vista, por quê? Porque nós temos uma volatilidade cambial, o dólar sobe e baixa com muita violência no Brasil. E isso deprime a possibilidade da gente ter projeções e planejamento de longo prazo. A Sadia faliu assim. Por incrível que pareça, ela é uma empresa exportadora e ela deveria ganhar quando o dólar ficasse mais caro. Portanto, ela iria ganhar mais quando ela exportasse os frangos e os porcos dela. Entretanto, ela tinha tanto medo da volatilidade cambial que ela fez uma aplicação financeira
ser ao contrário. Ou seja, quando ela ganhou com o dólar mais caro, ela perdeu na aplicação que ela tinha feito. Porque todas as empresas exportadoras ou importadoras temem um câmbio. Então, na primeira medida, e eu acho assim, vou dizer fazer uma colocação que meus amigos talvez não gostem, tu entendeu? Mas o Haddad deveria ter dito, é claro que tem um componente de controle cambial, e não há nada de errado com isso. É uma espécie de taxa Tobin. O James Tobin é prêmio Nobel de Economia, e ele dizia: a volatilidade das moedas prejudica a economia como um todo. Então é preciso ter taxas, impostos sobre as compras e vendas do hot money, do dinheiro que se vai e volta com muita rapidez, para diminuir essas pressões especulativas, às quais nós estamos muito submetidos. Houve uma reação. Até porque se ganha muito dinheiro especulando com câmbio no Brasil. Mas muito dinheiro mesmo, tá certo? Se eu fosse explicar, se você me der um tempo, eu explico. Mas não é tão não é fácil, momento, tá? Mas se ganha muito dinheiro. Então foi uma gritaria. Aí o que o Haddad fez? Bom, vamos ajustar, diversificando essas novas taxas de impostos, tá certo? E aí ele fez uma coisa que o Matheus chamou a atenção, que é taxar em 5% para os títulos que virão, que serão emitidos a partir de 2026, das letras de crédito do agronegócio e imobiliário. Bom, aí mexeu com o agronegócio e com o imobiliário, percebe? E veio uma nova grita. Aí vem a pergunta, por que esta votação de urgência? A votação não é pela urgência. Se fosse uma questão do Congresso estar tentando melhorar o projeto do Haddad, ele não estaria votando a urgência. Ele está votando, na verdade, uma votação logo para poder vetar essas modificações, com todas as consequências de ajuste fiscal, de redistribuição de renda, de controle cambial e de equidade em geral. Ou seja, é um veto para isso. E aí, a questão é assim, nós só estamos entrando no ano eleitoral, a verdade é essa, tu entende? Tem uma dimensão eleitoral nisso aí, sem sombra de dúvida.